Fala galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem, galera. Morro de saudade de vocês. Vamos seguir o nosso conteúdo. Esse semestre a gente está falando sobre ginásticas. Todas as turmas estão falando sobre ginástica, aliás. E eu separei uma ginástica para cada uma. E vocês ficaram com a ginástica artística. A gente, na aula passada, conseguiu ver um pouquinho o que era a ginástica artística, como que ela funcionava, e mais ou menos a introdução sobre o conteúdo. Agora a gente vai entender um pouquinho da história da ginástica, para vocês não ficarem tão perdidos. Eu sei que eu falei um pouquinho da história na aula passada, mas eu queria aprofundar mais nessa aula, para vocês terem um pouco mais de riqueza no conhecimento da história da ginástica, porque é muito maneiro, é muito legal. Preparei o conteúdo para vocês que eu não falei, Jesus, quase esqueço. Vai aparecer na tela de vocês agora. São duas folhinhas, é um pouco extenso, vão ter que copiar mais, mas é a vida, tá bom? Vamos lá ler o primeiro parágrafo juntos. A história da ginástica artística é mais antiga do que pensamos. Acredita-se que os gregos praticavam diversos movimentos e acrobacias em alguns aparelhos com o intuito de atingir a perfeição física. Quer dizer, como a gente já falou antes, na aula passada, os gregos tinham essa cultura ao corpo, de ter o corpo perfeito. Quando a gente vê as estátuas dele, aquelas estátuas daqueles caras sarados, aquelas mulheres com os corpos perfeitos. Então eles tinham um intuito de perfeição corporal. Então a melhor forma, a gente sabe disso até hoje, de alcançar um corpo perfeito é exercitando esse corpo, até ele ficar perfeito. Até porque também a perfeição não existe, né? Mas o maior objetivo de você praticar atividade física é você alcançar um porte físico legal, uma imagem física padrão, tá bom? Então os gregos já tinham essa concepção e eles usavam na ginástica em geral, de vários tipos de ginástica, para alcançar esse corpo perfeito. Seguindo, diversos movimentos acrobáticos e de atingir a perfeição física. Já lemos isso. Continuando. A ginástica grega era uma preparação do corpo tanto para a prática de esportes como para treinamento militar. Quer dizer, os atletas, quem gostava de praticar, fazia, e os militares, no caso, os guerreiros gregos, e em várias outras civilizações, tanto a egípcia quanto a chinesa, praticavam a acrobacias, praticavam a ginástica em geral, para preparar o corpo para a guerra também. Então, os civis praticavam e os militares também praticavam a ginástica, tá ok? Vamos seguir, segundo parágrafo. Foi no início do século que o pedagogo alemão Friedrich, não sei falar esse nome não, gente. Friedrich Ludwig, nossa, ele tem 4 nomes. Foi o Friedrich, que ele viveu de 1778 a 1852. Foi um dos responsáveis por transformar a ginástica artística em uma modalidade esportiva. Quer dizer, foi o Friedrich que criou o conceito de ginástica como a gente conhece. Foi lá há muito tempo, no século passado, que criou esse conceito de ginástica. Anotem o nome dele, anotem tudo o que ele fez, porque vai cair no teste, com certeza. Seguindo, galerinha, terceiro parágrafo. Desde 1896, a ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos. Quer dizer, ela entrou nos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico aprovou a ginástica artística em 1896, quer dizer, tem tempo já que a ginástica está ali nos Jogos Olímpicos, tá bom? Começou nos Jogos Olímpicos de Atenas e nos Jogos Pan-Americanos ela está desde 1951, olha só, quase 100 anos, mais de 100 anos de diferença de um para outro, quer dizer, entrou nos Jogos Olímpicos, mas nos Jogos Pan-Americanos, que são os jogos mais novos, ela entrou tem pouco tempo, tem o quê? Mais de 50 anos atrás, então não é tão antigo assim, tá ok? Continuando a leitura. Último parágrafo. No tocante à categoria feminina, foi somente nas Olimpíadas de 1928 na Holanda que as mulheres passaram a competir. Quer dizer, antes a ginástica artística era só para homens. Como o nosso mundo era machista antigamente e as mulheres foram ganhando espaço com o tempo, elas só conseguiram competir na ginástica artística a partir de 1928. Quer dizer, também não tem tanto tempo assim, galera. Na Holanda, tá bom? Hoje esse grupo tem grande representabilidade no Brasil e no mundo, quer dizer, as mulheres conseguiram tirar o destaque dos homens na ginástica e ganharam mais espaço. Como eu já falei em outras turmas, os corpos de homens e mulheres são muito diferentes. As mulheres têm mais flexibilidade, as mulheres têm mais controle corporal e equilíbrio. Para a ginástica artística é muito melhor, então elas tomaram o espaço dos homens e hoje em dia se destacam muito mais no esporte. Galerinha,
revisando um pouquinho de hoje, falamos sobre a história da ginástica artística, falamos sobre o desenvolvimento do criador dela, que foi o Friedrich Ludwig Christopher Jan. Nossa, que nome. Tá bom? Falamos um pouco do criador da ginástica, falamos de como ela entrou nos Jogos Olímpicos, que foi em 1896, tá bom? E nos Jogos Pan-Americanos, que foi em 1951. E no dilema que existia na época de participação de mulheres em jogos, tanto em outros esportes como na ginástica, e eu vale ressaltar que foi a partir de 1928 que as mulheres fizeram parte dos jogos, tá bom? Que começaram a competir na ginástica artística e hoje lideram no mundo todo em participação na ginástica, galera. Olha só, vou encerrando por aqui, já falei pra caramba. Fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!